Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos nessa noite, né, essa casa de oração, que possamos aproveitar esse nosso encontro de hoje, né, e estudarmos um pouco mais essa passagem do Cristo. Não julgueis para não seres julgado, né? E para a gente iniciar nosso estudo, é necessário a gente fazer uma análise do que é julgar, né? E julgar é assumirmos uma posição, né, de juiz, de árbitro, né, daquele que opina, daquele que analisa, que observa, né? E quando assumimos essa posição, muitas vezes olhamos para o outro, para as situações, para as coisas, com esse olhar crítico, né? Então, esse ato de julgar é darmos a nossa impressão, é fazermos um juízo de valor sobre algo, sobre alguém, né? E no nosso dia a dia a gente se depara com diversos julgamentos, né? E hoje em dia, mais ainda, né, com as ferramentas da tecnologia, né, com as redes sociais, muitos se acham capacitados o suficiente para sair julgando. É julgando a roupa do outro, a profissão do outro, a atitude do outro. O que passa à frente dos nossos olhos, nós estamos julgando. E aí, a gente tem que recordar que esse julgar, ele tem uma base no senso de justiça. E como é que está o nosso senso de justiça? Aí a gente vai tentar compreender um pouco mais o que é justiça. Justiça é essa qualidade ou caráter que temos de ser justo, de buscar o que é certo, o que é direito. A justiça, ela nasce com o objetivo de harmonizar a sociedade como um todo, porque só há harmonia coletiva se houver justiça, se houver respeito dos direitos, se cada um de nós faz suas obrigações, respeita o limite do outro. Então, quando vivenciamos esses aspectos na nossa vida, respeitando limites, compreendendo que cada um tem seu tempo, isso é agir com justiça. E o nosso senso de justiça, ele é de acordo, né, com o nosso progresso, né, a nossa evolução, né? Mas Kardec pergunta aos espíritos. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre justiça e direitos naturais. E a questão 873, Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas, né? Ela está em nossa essência ou ela é fruto das ideias que vamos adquirindo ao longo do nosso processo, né? E os espíritos respondem: tanto está na natureza que vos revoltai ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis, frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, não é só simplesmente uma questão de saber, né? É uma questão de essência. Ser justo. Nós trazemos em nós essa essência do que é certo, do que é errado, né? A lei, né, de Deus está na nossa consciência. Nós temos essa noção do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Só que quando estamos aqui na matéria,
Muitas vezes, movidos pelo nosso egoísmo, pela vaidade, esse senso de justiça, ele fica um pouco nebuloso, né? E ganha outras proporções. E isso é importante perceber porque quando vemos uma injustiça e aquilo nos inquieta de alguma forma, é sinal que estamos no caminho bom. Porque imagine, uma vez eu ouvi um promotor de justiça falando que quando a gente visse uma criança no sinal pedindo e aquilo não nos incomodasse, não nos fizesse nem olhar de lado para ver o rosto daquela criança, o problema estava em nós. A insensibilidade, né, do coletivo. Então, cabe a gente refletir sobre a injustiça que nos deparamos todos os dias. E sabendo que, né, como ele diz, o progresso moral, ele vai desenvolver, né? E esse progresso a gente alcança com educação e disciplina. E lá no Livro dos Espíritos, né, tem até um trecho de Emmanuel que fala que essa questão da educação não é essa educação formal, é educação do ser, na educação do ser espiritual. É os bons modos, é a educação de tratar o outro, de perceber que passamos do limite com o outro. É uma educação bem mais abrangente. E a disciplina, de persistirmos nesse caminho, que não é fácil. Vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia não é fácil, porque a todo instante temos que enfrentar as nossas imperfeições. O nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que se apresenta em nós de diversas formas, né? E temos que enfrentá-la, né? E muitas das vezes percebemos melhor essas imperfeições no outro. E é aí onde a gente cai nessa armadilha de julgar e julgar o outro. Aí, algumas vezes a gente tem a imagem de, não, eu não estou julgando, eu só estou falando. Só estou dizendo a verdade. Não é só a minha opinião. É julgar. Claro que o ato de julgar, de olhar a imperfeição e analisar e observar é importante? É. Porque a gente só vai crescer se a gente enfrentar essas imperfeições. E a gente conseguir percebê-las. Aí a gente consegue modificá-las, porque a gente vai trabalhar a cada dia para se melhorar. Mas há formas e formas de dar nossa opinião, de expressar um entendimento, né, de expressar uma crítica, né? Quantos de nós somos educados ao dar nossa opinião? Quantos de nós agem com afeto quando vamos criticar algo que o outro fez? Quantos de nós agem com caridade com aquele irmão que é imperfeito e que cometeu um erro por não compreender, por ainda não ter o discernimento ou o senso de justiça que nós naquele momento tivemos, né? Então é necessário que a gente se olhe no espelho, primeiramente, e consiga perceber essas imperfeições em nós. Porque muitas dessas imperfeições que nos incomodamos no outro, há em nós, né? E é nesse processo que a gente vai se aprimorando esse senso de justiça, né? E vamos tendo mais trato nas nossas relações, né? Aí vem a passagem do Evangelho lá de Mateus, né? Capítulo 7, versículo 1 e 2, que dá título ao tema de hoje, né? Não julgueis para que não sejas julgado. E o complemento, né?
pois serás julgado conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que medistes o outro. Aí eu gosto muito de fazer um exercício. E essa passagem, ela vem com a narração da parábola da mulher adúltera, né, que todos conhecem, né, que se questiona a Jesus o que deveria fazer com aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus, sabiamente, né, ele não diz, ele não nega a lei vigente, não. Ele apenas diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ele narra, né, que primeiro foram os mais velhos que foram se retirando, né, soltando as pedras, se retirando. E algumas pessoas, ao explicar essa parábola, contam que foram os mais velhos primeiro porque eles tinham mais experiência de vida e compreenderam melhor. Eu já vi uma explicação que eu achei mais realista. Os mais velhos saíram primeiro, porque eles estavam há mais tempo aqui na terra. Então cometiam mais pecados. A carga que eles traziam era mais pesada. Então eles se sentiam, né, incapacitados de fazer aquele julgamento, né? Só o Cristo ali teria condições de julgar aquela mulher. Só ele teria moral suficiente para julgá-la. E o que ele fez? Ele não a julgou. Disse: vais e não peques mais. E nós? Qual a nossa postura diante do erro alheio? A gente julga, a gente não julga, a gente critica. Qual a medida que a gente usa? Aí o exercício que eu falei, né, que eu gosto de fazer, imagine, todos nós assistimos um noticiário, né, e vemos a notícia de um caso de violência doméstica, onde o esposo agride a esposa na frente dos filhos. E logo nasce em nós um sentimento de julgamento, de condenação. E um desejo que aquele ser pague por tudo que ele fez. Que vá para a cadeia, que sofra as consequências. E muitos outros sentimentos vêm à tona. Mas só que a gente não assiste noticiário. Chega um parente à nossa casa e vem contar a última novidade que aconteceu na família. É um tio ou um primo que bateu na esposa. O nosso pensamento: mas ela é muito difícil, é um casamento muito complicado, ela não faz nada por ele, não ajuda, né? Coitado dele, agora ter que passar por isso, né? Ter audiência, processo, talvez seja preso. O que é que a gente pode fazer para ajudar? E se fosse no nosso lar? No momento de dificuldade que muitos estão passando nesse momento, né? Nível de estresse altíssimo, problemas financeiros, de relacionamento, e um acesso de raiva que nasceu às vezes de um convívio, de uma coisa simples que poderia ser resolvida através de um diálogo, acontece uma agressão em nosso lar doméstico. A gente ia querer ir para a cadeia, cumprir, pagar o que fizemos, sofrer as consequências do nosso ato criminoso? Ou a gente tem uma lista de justificativas? Então, quando a gente vê essas situações, a gente começa a perceber o quanto somos falhos nesse ato de julgar o outro. O quanto a nossa medida ela vai mudando
Se é alguém que a gente não conhece, se é alguém próximo, se é nós. Imagina se for um filho que comete algo criminoso e a mãe, ela vai querer que o filho vá para a cadeia, vá cumprir, né, responder pelos seus atos? O senso de justiça nos diz que sim. Todo ato que fazemos há consequências. E temos que arcar com essas consequências. Então, cabe a nós refletir sobre esse julgamento que direcionamos ao outro. E se fosse nós no lugar dele? E se alguém criticasse alguma postura minha? Será que eu ia gostar? E se tem razão para criticar ou chamar a atenção que eu estou tendo uma má conduta, que forma seria melhor? Que forma eu ouviria aquilo ali de forma positiva? Então, isso vai nos fazendo refletir sobre a nossa postura, o nosso comportamento diante da falha do outro. Aí a gente lembra que quando Cristo fala que a gente consegue ver o argueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso, ele nos chama a atenção para a indulgência como um dever que temos para com o outro. Assim como nós precisamos da indulgência e do perdão em razão das nossas imperfeições, o outro também precisa. Então, é um exercício de indulgência, né? Compreender o tempo do outro, se colocar no lugar do outro. Isso nos facilitará e muito as nossas relações, seja no núcleo familiar, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, como coletividade. E tem uma história que eu queria trazer para vocês, que reflete bem essa questão do ato de julgar. Que é um senhor que percebe que um jovem chega a uma pousada social chamada, né, numa comunidade praiana. E aquele jovem chega para desempenhar ali uma pesquisa. Mas logo ele percebe que tem algo torto ali. Nem ele observa. E quando ele começa a observar, ele entende a real razão daquele jovem ter ido para ali. Que era para levar pessoas com promessa de emprego para o exterior. E quando chegavam lá, não tinha esse trabalho, e sim exploração. Então, aquele cara estava realizando tráfico humano. Aquele senhor vê aquela situação, observa, analisa, e a postura dele. Qual seria a nossa postura? A postura de Jesus. A dele foi pegar aquele jovem e acolher, envolvê-lo nos trabalhos da comunidade, a tal ponto que ele se via tão vinculado àquela comunidade que um dia ele sentou e abriu o coração para aquele senhor e disse tudo o que estava acontecendo, né? E se comprometeu em reparar todo o mal que havia feito. E ele reparou. Aquelas pessoas que ele tinha levado, ele trouxe de volta para os seus lares. Algumas quiseram ficar porque conseguiram se restabelecer lá com a ajuda dele. E esse senhor fez questão de verificar caso a caso, até o ponto de viajar para o exterior e verificar pessoalmente se todas aquelas pessoas estavam em boas condições, né? Tinham retomado a sua vida, né? E ele chega, né, ao final da vida, acometido por um câncer, que quando teve o diagnóstico ele não tinha expectativa de vida.
Então ele chama esse senhor para o visitar, né? E diz que quer doar uma casa para ele. Ele, muito humilde, não quer aceitar, né? Diz que para doar para alguma instituição. Nesse período desse restabelecimento dele, né? Ele cria um ONG na comunidade, um ONG sustentável, né? E ele disse que não queria que doasse. Chega o momento da morte, né? Do desencarne. A família entra em contato com ele. Aquele que ele considerava como seu salvador, porque o tinha tirado, né, do mau caminho, né? E eles avisam que ele realmente tinha deixado a casa para ele. E além disso, tinha deixado uma certa quantia em dinheiro para que ele reformasse a casa. Porque era uma casa antiga, à beira do mar, lindíssima, né? E ele havia deixado as funções, era aposentado. O único bem que ele tinha era um terreno, que ele estava pensando em começar a construir, porque ele não tinha para onde ir. Aí aparece essa doação dessa casa, esse dinheiro para fazer a reforma. Ele faz, claro, pega uma parte e coloca na ONG, porque estavam precisando de algumas atividades, de algumas coisas, ele doa uma boa quantia, né, para a ONG. E a gente, em todo esse processo, a gente vê que Deus vai colocando, né, em nossos caminhos aqueles que nós necessitamos para o nosso crescimento. No caminho daquele jovem, colocou aquele senhor humilde e acolhedor para orientá-lo. No momento em que aquele senhor necessitava, que ele não tinha um teto para morar, vem a ajuda, né? Chega essa casa até ele. E ele realmente se vê. E ele ainda bota uma condição no testamento, para que a casa não fosse vendida por 20 anos. Porque sabia a alma caridosa que ele tinha, então era capaz de ele doar para a ONG, para outra instituição. E ele faz essa condição, para garantir um pouco de sossego, né, ao final da vida daquele senhor que ele considerava como salvador. E o interessante maior aí é que muitos de nós, diante de algum mal, a gente vai fazer a denúncia, vai expor, vai julgar. Ele não, ele acolheu, orientou, né? Verificou se realmente estava fazendo tudo, né, que era para ser feito para aquelas pessoas se restabelecerem, né? E de um gesto desse senhor, ele não só evitou o mal, né, que aquele crime se prolongasse, que muitas pessoas fossem prejudicadas, fossem abusadas, exploradas, né? Ele evitou o mal e aquele bem se propagou, se multiplicou. E até hoje ainda se multiplica, porque a ONG permanece. Trabalho na comunidade permanece vivo. Então, assim, quando trabalhamos com indulgência, ao ver as imperfeições do outro, nós temos a possibilidade de promover o bem do outro, o meu bem, o bem da coletividade. E a gente não sabe o alcance que as nossas ações podem ter. Nessa história é um exemplo de ação. E não cabe a nós julgar. Há a lei de causa e efeito. Deus é quem vai julgar, né, cada um de nós pelos nossos atos, pelas nossas capacidades, pela nossa consciência, né? Só Ele pode perceber, né, alcançar o que há dentro de nossa alma, né? Só Ele pode derramar sobre nós a sua justiça e a sua misericórdia, porque Ele sabe das nossas limitações,
mas também sabe das nossas capacidades. Então, muitos julgamentos que fazemos no nosso dia a dia, se a gente parar um pouquinho, dar uma respirada, a gente consegue evitar facilmente. Porque às vezes a gente entra no fluxo. Tá bom. Às vezes ela não pode aprender com ela, só tem uma coisa para dizer. Se é todo ser humano que incomoda, alguma coisa está errada você. A gente tem que fazer esse processo de análise, que só assim a gente vai crescer, né? Julgar o outro, a gente pode crescer ao fazer esse movimento, sim, porque a gente pode perceber também aquela imperfeição em nós, como eu falei, né? Mas também a gente pode ir lá e tentar auxiliar de alguma forma, né? Orientar, sem necessariamente expor o outro. Então, é uma questão de escolha. Procurar compreender e não julgar é escolha que a gente faz. Diante daquela situação, diante do outro, a gente escolhe silenciar ou falar. A gente escolhe evitar o mal que ele possa estar fazendo, possa estar prejudicando o outro, ou a gente escolhe se omitir. A gente escolhe chamar ele do lado e ter uma conversa, ou a gente escolhe expor de uma forma maldosa e inconsequente. São escolhas. E escolhas essas que nós vamos arcar com as consequências, né? Amém. E eu achei belíssimo, Cícera, trazer a oração de São Francisco, né, na prece, porque eu ia citar um trechozinho dela, né? Eu adoro essas coisas, essas coincidências que a providência divina nos prepara, né? E é justamente essa parte que ele fala, né, de compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é sempre um movimento nosso, de eu conseguir compreender, de eu conseguir perdoar, de eu conseguir amar, para que isso flua de mim. Aí sim o universo vai retornar com compreensão, com perdão e com amor. E assim a gente alcançará essa vida eterna, que é a vida espiritual, que alcançaremos ela com o nosso progresso, né, que vivenciamos todos os dias, né? Que cada um possa, né, em nome do Senhor, ser instrumento da sua alegria e da sua paz, né? E recordando a história que eu narrei, a importância de fazer o bem, de saber respeitar o outro, saber escolher as palavras, como nos dirigimos, principalmente nos dias atuais, que é tão fácil postar qualquer coisa na internet e a gente não sabe o quanto que aquilo pode ferir o outro, como aquilo vai chegar no outro. Então, cabe a nós refletir, se colocar no lugar do outro. Aquele senhor, ele não teve o ato de julgar, ele acolheu, ele, com esse acolhimento, ele conseguiu evitar o mal, propagar o bem, e esse bem se multiplica, se espalha ainda hoje. Então, isso é necessário, refletir. É o nosso passo para o progresso. Precisamos refletir sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos. Porque é onde aparece essa medida, esse senso de justiça. Se a gente for trabalhando isso nos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas ações, a gente vai ter mais consciência em conduzi-las. E conduzi-las mais de acordo com o Evangelho do Cristo. Então, esse ato de não julgar, ele é um ato de amor.
que possamos levar essa mensagem conosco e refletir. Cada vez que vermos uma situação no nosso dia a dia, possamos parar, se for preciso dar uma respirada funda e analisar. Eu preciso falar sobre isso? É necessário minha opinião? O outro pediu? E como eu posso dar essa opinião sem ferir, sem machucar, sem ultrapassar os limites da boa educação, da boa convivência? Como eu posso dar essa opinião de uma forma que auxilie o outro? Essa tomada de consciência, ela é importante para nós, para nosso progresso e para o progresso do outro. Então, que possam levar a mensagem do Cristo nos corações, né? E que Ele possa estar iluminando os nossos pensamentos durante toda a semana, né? E que possamos ser esses pontos de luz por onde passarmos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa tão acolhedora, né? E poder realizar esse estudo com vocês. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo um bom retorno aos vossos lares.